combustão da gasolina são questões em que normalmente a gente tem que montar a reação, né? Então, eu tenho que saber que a combustão de um composto orgânico, quando reage com oxigênio, ele libera CO2 e água. A gente não pode ter a ideia de que todas as combustões liberam CO2 e água, porque não é verdade. Para que libere CO2 e água, precisa ter carbono e hidrogênio. Então, no caso da combustão da gasolina, que é um hidrocarboneto, quando ele reage com oxigênio, produz CO2 e água numa combustão completa. Numa incompleta, vai produzir CO e água. Então, eu tenho que saber as reações. O que mais que a gente precisa saber? Saber balancear as reações, comparativo, porque combustão ele pode trabalhar com a gente com entalpia, calcular com ΔH. Então, saber quanto está valendo o ΔH, se esse ΔH ele é favorável ou não. Então, eu tenho entalpia, lembrar o que é uma reação do tipo exotérmica, que é aquela que está liberando calor, que o ΔH é negativo. Uma reação do tipo endotérmica, que está absorvendo calor, nosso ΔH é positivo. E aí, fazer as comparações que a questão pede. Normalmente, ou vai ser cálculo de ΔH, ou balanceamento, equacionamento e balanceamento da reação, questão que envolve estequiometria, volume na CNTP. Esses são os parâmetros que o Enem pode cobrar para a gente numa determinada questão. Nesse caso, a questão está falando o seguinte: as mobilizações para promover um planeta melhor para futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa atualmente é movida pela queima de um combustível fóssil. A título de explicação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz, em média, cerca de 20 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Então, ele está falando para a gente o quanto que ele está liberando de CO2 por cada quilômetro. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, e aí ele deu a estrutura do octano, C8H18. Ele poderia não ter dado, a partir da nomenclatura a gente poderia montar a fórmula, mas ele deu. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra aqui. Então, a gente teria que equacionar. Equacionando, eu tenho o octano, que é o C8H18, foi o que ele deu pra gente na questão. Se é uma reação de combustão, reagindo com oxigênio, liberando CO2 e água. Primeiro passo é balancear. Como é que a gente faz o balanceamento? A gente primeiro, é o que a gente chama no método de tentativa de regra do mágico. Primeiro metal, ametal, carbono, hidrogênio, por último oxigênio. Nesse caso a gente só tem o final. Então primeiro carbono. São 8 carbonos antes da seta, na frente do CO2. A gente coloca 8. Depois, hidrogênio. São 18 aqui na frente da água. Para poder ter 18, 9. Oxigênio. Oxigênio antes da seta. Eu tenho 2. Fazendo o balanceamento aqui, oxigênio depois da seta. 8 vezes 2 são 16. No caso aqui, 9 vezes 1 mais 9. Qual vai ser o total aqui? 16 mais 9, a gente tem no total aqui 25. Então, aqui na frente do oxigênio, para poder fazer o balanceamento, eu coloco aqui na frente 25 sobre 2. 25 sobre 2 vezes 2, 25. Vamos lá para as opções. Na letra A, ele fala que há liberação de oxigênio. Não. No próprio texto, ele fala que está reagindo com o oxigênio. Ou seja, o oxigênio está antes da seta. Na letra B, o coeficiente estequiométrico para a água é 8 e 1 para o octano. Na água, a gente viu que precisa de 9. Na letra C, no processo há consumo de água. Então, já para por aí. Eu não estou consumindo, eu estou formando água. Na letra D, o coeficiente estequiométrico para o oxigênio é 12,5 para cada um de octano. 25 sobre 2 é o próprio 12,5 que ele falou. Eu tenho 12,5 de oxigênio para cada um do octano. Então, a gente já prestou atenção aí que o nosso gabarito, nesse caso, é a letra D.